Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e a gente tem que falar sobre, o Game Pass, que tá colapsando de um jeito, Porque assim, já houve declarações oficiais da Microsoft, porque foi uma chuva de críticas, foi também, tipo assim, manifestações muito revoltadas ao ponto de que o nível de cancelamentos de plano Ultimate eram tão grandes, que o site da Microsoft deu um crash, porque era um volume muito grande, E os planos mais básicos perderam benefícios, aí estão lançando ideias hoje, Tipo assim, cara, eu fico pensando, tem uma ideia de um plano em jogo em nuvem de graça por mês, mas assim, você só pode jogar 5 horas no mês inteiro, 1 hora por sessão, assim, 1 hora por sessão apenas, e ainda tem anúncios, Tipo, você ainda terá que ver anúncios, Mas eu vou lá enfrentar o boss fight, agora é a hora, vou lá. Que droga, tô passando propaganda da Iraci da Top Term, eu tenho que esperar 1 minuto e vai ser anúncio de tela cheia, Então, cara, eu fico olhando pra isso, eu torço pra esse negócio de anúncios não chegar desse jeito dos consoles, mas me parece esse negócio de você ceder anúncio, Já meio que um desespero, por parte da Microsoft de tentar recuperar danos financeiros causados pela ideia extremamente ousada, mas talvez irreal do Game Pass. Porque assim, a ideia do Game Pass, acho que muita gente fala que ela é insustentável financeiramente falando. Eu não sei se eu tanto concordo com essa ideia, mas sabe o que eu acho que deixa muito mais difícil isso sair do papel, entende? A sustentabilidade do Game Pass é o fato de que você só consegue sustentar isso e vender muito console. E a Microsoft falhou nisso, Tipo, não é como se a Microsoft tivesse tido sucesso em vender consoles desde o Xbox One, Tipo, o advento do Game Pass, a tentativa de fazer o Game Pass bombar as vendas do Xbox One, não teve tanto sucesso assim. Ok, o jogo manteve ali um fluxo de vendas até de 9 milhões, 8 milhões de consoles, tanto em 2017 e 2018, então vendendo uma quantidade bem significativa do One S. O One X eu não sei quanto vendeu porque ele era bem mais caro, Mas a verdade é, venderam esses consoles, etc, e deram um fôlego e salvaram o que foi uma geração muito decepcionante, principalmente pelo quão pouco vendeu o One Fat, mas a questão é, o Game Pass não foi o suficiente para salvar isso, e a ideia, de que assim, as pessoas vão pagar uma mensalidade para ter um jogo, tipo assim, no primeiro dia do lançamento já disponível no serviço por assinatura, eu acho que ela é ambiciosa, mas a questão é, você tem que garantir que a pessoa escolha não comprar tal jogo, entende? Tipo assim, se a pessoa tem essa ideia, não quero comprar o jogo, só quero para aluguel, jogo por um tempinho e pronto, E aí veio aquela história do canibalizar vendas, De que o Xbox canibaliza vendas porque as pessoas vão preferir pagar o serviço por assinatura. Mas aí a gente vê um grande problema disso, Porque jogos não são filmes, entende, Tipo, num filme, ele é um produto de audiovisual de 2 horas, Que você não tem como muito modificar, você tem menos interatividade. Então, assim, em um filme, até onde eu sei, não custa tanto dinheiro quanto um jogo, Mas a questão que a gente coloca é, Tipo, a Netflix, HBO Max, tem todos esses serviços, entende? Eles são serviços de streaming, tudo isso, mas eu acho que existe um portfólio lá de produtos muito maior e muitos distintos do que são um jogo, E a questão é, não existem tantos lançamentos bombásticos no mercado atual para sustentar um Game Pass Day One, porque assim, quais foram os grandes lançamentos deste ano? Pensando assim em nome, Porque você pode até citar ali o Clair Obscur Expedition 13, que foi realmente um sucesso, mas ele não era esperado, era um jogo que muita gente não conhecia, e aí quando jogaram viram que era muito bom e virou uma febre, entende? Mas a questão é, esse é um jogo que, ok, você tem Death Stranding, que é um jogo que chama muita atenção, só que, por incrível que pareça, teve um acordo para lançar primeiro no PlayStation, que, adivinha, não tem esse negócio de você servir sua assinatura e receber Day One, E a gente vai chegar no ponto do PlayStation aqui mais tarde, Mas a gente tem agora Battlefield 6, é um dos grandes lançamentos do ano. Um dos outros grandes lançamentos do ano é exclusivo da PlayStation, que é o Ghosts of Yotei. Então, assim, você tem os jogos esportivos, EA FC, você tem ali, para pra pensar aqui, tipo o NFL, o Madden 26, você vai pegando aqui os jogos de esporte, mas a maioria dos grandes lançamentos é multiplataforma, um dos grandes lançamentos é exclusivo do PlayStation, e a Xbox já tá lançando os exclusivos lá na plataforma também rival. Então, é aquele negócio, tipo, tudo que você quer já está disponível naquela plataforma rival, E você consegue parcelar em
4 vezes sem juros as compras no digital e você ainda pode comprar mídia física, porque ainda tem esse aspecto que eu acho que a Sony entendeu, que é não desrespeitar essas formas de comprar jogos, né, tipo mídia física, né? Eles dão a opção para você comprar um console só digital, existe isso, e aí é um pouco mais barato, mas ao mesmo tempo, se você quiser pagar um pouco mais para ter a versão com leitor de mídia física, ela existe. E olha só que novidade, a maioria das pessoas compram com leitor de mídia física até para aproveitar a biblioteca que tinha antes. Só que a Microsoft, eu acho que ela tem uma visão de que as pessoas sempre vão se modernizar e que elas vão abrir mão de tecnologias antigas, tipo como jogou com o disco. E aí no Series S a gente vê, não tem leitor de disco e nenhum tipo de alternativa, né? Eles se recusaram a colocar, nem nas versões diferentes, colocaram até versão com terabyte, preto, mas nunca colocaram leitor de disco, né? Eu acho que isso é um grande erro. Entende? Não lançar jogo em versão de disco. Aí você vê, o relançamento do Gears of War, quem que tem a versão de disco que você consegue parcelar 12 vezes com uma loja, né? A Sony, o PlayStation 5, não o Xbox. Então, assim, isso já é uma coisa que, a meu ver, a falta, né, de variedade das possibilidades de venda, porque eles estão contando que você vai ter o Game Pass, porque o Gears of War novo, se quer, na verdade, um remaster, né? Ele tá lá no Game Pass, você vai assinar isso. Só que assim, agora com esse aumento, né, você para pra pensar, né? Não há um grande volume de jogos Day One saindo agora, né? Tipo assim, grandes lançamentos que todo mundo quer Day One. E assim, e as pessoas normalmente vão optar por comprar o jogo ao invés de pagar uma mensalidade por esse tipo de serviço. E os jogos, né, que estão lá no catálogo, né, os outros são 400 jogos no Game Pass, né? E assim, normalmente toda a saga Call of Duty, quase toda a saga Battlefield, etc. Mas para, por exemplo, pensar no Battlefield. Battlefield 1, Battlefield 5, dois jogos de grande orçamento, eles estão no Game Pass até onde eu sei. Só que esses jogos em promoções ficam por menos de R$ 10, né? Mesmo as versões definitivas, de repente você vai ver ela por R$ 20 na PlayStation Store, lá na própria loja da Xbox. Então assim, esses jogos ficam baratos, as promoções colocam muitos jogos a um preço baratíssimo. Você consegue comprar vários jogos da saga Assassin's Creed, que são jogos muito grandes, né? Mesmo que sejam da geração passada, às vezes por R$ 30, R$ 20. Aí a minha pergunta é, qual o sentido de você pagar a mensalidade de 120, 1.400 e tantos reais por ano para jogar esses jogos que eventualmente você consegue comprar e ser de seu pertencimento para sempre? Entende? E que vão estar sendo renovados nas plataformas dos novos consoles. Então, você entende o que eu quero dizer? Porque eventualmente esses jogos uma hora saem do serviço por assinatura, porque isso é uma coisa que tende a acontecer. Então, o fato é que, assim, olhando para isso, né, a ideia ela é legal, ela é ambiciosa, ela obviamente atraiu consumidores, etc., mas ela não salvou o console, porque, assim, é aquele negócio, ainda é um plano mensal de aluguel de jogos, né? Ainda há uma mentalidade de muita gente que comprar o jogo é melhor. Você ter o jogo pra você ter o jogo mídia física, sabe, por motivos diferentes. Tem gente que ainda aprecia muito o valor da mídia física. E aí a questão é, a gente vê isso no Black Ops, né? O Black Ops 6 vendeu 82% das suas unidades no PlayStation 5. Acho que no PlayStation 4, que o jogo também tem versão para PlayStation 4 também. Mas tudo era lá. E assim, vale lembrar, não tá no serviço do PlayStation. O PlayStation também tem o seu serviço, né? Que até eu fiquei curioso, um pouco curioso, né? Tem mais jogos hoje disponíveis lá do que propriamente o Xbox. Mas porque a metodologia é muito diferente, mas ao meu ver é perspicaz. O que eles fazem, né? Tipo, os jogos que são lançados no momento, você compra. Entende? Você quer jogar muito esse jogo? Você compra. É tipo um filme. Você quer ver um filme nos cinemas, né? Tipo assim, vai lá e paga pra ver. Mas não quer ver? Espera até ele sair em DVD para você comprar ou ter lá no catálogo do seu streaming, né? Na sua assinatura mensal. Aí, por exemplo, um jogo como Jedi Survival, agora ele tá lá no catálogo do PlayStation. Há 2 anos atrás ele foi lançado, entende? 2 anos você pôde comprar esse jogo lá nas lojas do PlayStation, aí 30% ia para PlayStation, o resto do dinheiro ia para EA, né? Ou para Respawn Entertainment, que era a produtora do jogo. Então, assim, você faz essa lógica porque uma hora vai para o catálogo, mas quando for para o catálogo, você ainda vai ter uma janela de venda, né? E as pessoas pagam para ter o jogo antes. As pessoas não vão lá, assim, antigamente, né, nas blockbusters comprar jogos Call of Duty, tinha as filas lá para comprar, isso ficava famoso, né? Hoje, pelo advento da mídia digital, você acha que você vai ter menos, né? Mas aí acho que ainda vai ter essa questão da mídia física do GTA V, do GTA 6, por exemplo, né? E a questão é, essas empresas, com ainda mais grandes lançamentos,
Elas querem aproveitar esse momento porque isso dá dinheiro para eles e dá dinheiro para a indústria do console. Então, assim, para mim, a maneira que a Xbox fez a abordagem do mercado é subestimar o poder da venda de jogos, de achar que isso vai ficar ultrapassado, de que tudo vai virar tipo um sistema de streaming, você coloca lá, aí o pessoal faz aluguel de jogos ao invés de comprá-los, né? E assim, né, tipo, isso não sustenta porque a questão é vender jogo dá mais dinheiro. Assim, pra pensar aqui, eu vou colocar um pouco de perspectiva o Battlefield 6. Se o Battlefield 6 vender 12,5 milhões de unidades no primeiro mês de lançamento, eu não acho essa estatística irreal. 12,5 milhões de unidades no primeiro mês de lançamento. O Ghost of Yotei vendeu 1,7 milhão no primeiro dia. Imagina o Battlefield 6 com uma franquia maior. Parem para pensar que isso dá 1 bilhão em receita, 700 milhões. EA e DICE, eu estou pensando só no PlayStation 5. O Ghost of Yotei foi só no PlayStation 5. E aí, o resto fica para a Sony. A Sony ganharia 300 milhões nessas vendas de jogos. Só um jogo. E aí a gente vê no final lá, né, tipo no balanço financeiro, a Sony tem o quê? 31 bilhões de faturamento e o Xbox ainda tem 22, né? Não é um número ruim, mas, cara, tá para trás, né? E a tendência é esse gap aumentar. Porque a Sony fez uma leitura claramente melhor do mercado. Não é difícil de entender. Eu acho que as pessoas que estão negando isso até agora... Olha, eu acho que existe também aquela cultura de as pessoas serem muito fãs, etc. Tudo é uma narrativa. Não, eles estão deixando eles agirem, né? Já viu, tem esse meme aí, né? Mas isso é um meme político. Mas, olha, as pessoas têm que entender, assim, que leitura de mercado errada existe. E eu acho que a Microsoft deu errado várias vezes, até com o Series S, o Series X, a maneira que eles foram construídos, né? Que ficaram mais caros ou, ao mesmo tempo, ofereceram menos demais por um preço mais baixo. Então, fato é que, assim, a Microsoft... Eu acho que ela deu valor demais a essa ideia do Game Pass, etc. É óbvio que eles tinham que oferecer algo diferente, né? Mas eu acho que a Sony, ela foi mais perspicaz, né? Porque, assim, é menos atrativo. Não tô dizendo, o Game Pass é melhor, mas chega um ponto que não dá para sustentar. O que a Sony faz com essa biblioteca é sustentável. Até porque eles vendem mais consoles, vai ter mais assinantes, né? As pessoas podem assinar um plano básico só para jogar online e recebem alguns jogos, etc. E aí podem jogar mais para ter aquela biblioteca de clássicos, outra ideia, uma sacada muito boa da Sony. Então, assim, eles foram muito inteligentes nisso. E aí acontece assim que o sistema deles pode não parecer tão atrativo comparado ao do Xbox, porque realmente oferece menos, mas ele oferece aquilo que é possível para ser rentável. E as pessoas têm que entender isso. As coisas têm que ser rentáveis, né? Tipo assim, se o negócio dá prejuízo, não vale a pena manter, por melhor que seja. É tipo, isso eu vou falar, a Microsoft é a Varig. Vocês lembram? Não, obviamente muita gente não vai lembrar da Varig, ela valiu muito antes de muita gente nascer, mas a questão é, a Varig já foi a maior empresa de aviação aérea do Brasil, né? Tipo, uma das maiores do mundo, né? E por anos a Varig foi eleita a melhor aviação aérea do mundo para se viajar. Do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Por quê? Eles ofereciam um luxo na alimentação que nenhuma empresa era capaz de oferecer. Os caras pagavam gente para ir no Alasca, em outros lugares do mundo, para comprar carne de peixe, champanhe, caviar, esse tipo de maluquice, né? E aí a questão é, sobrava às vezes comida boa, eles distribuíam na classe econômica, né? Aí eu tenho relatos de gente que comia rosbife, né? E vinho tinto na classe econômica, né? E aí todo mundo adorava viajar na Varig, né? A Varig, ela tinha uma memória gigantesca até no exterior. Mas o que aconteceu? Faliu! Porque não dá pra sustentar. Eles até cortaram essas benesses no final, mas já era tarde. Então, assim, tem coisas que não dá para sustentar. E pra mim, assim, o Game Pass é a Varig oferecendo caviar, filé mignon, vinho tinto pra classe econômica. É maravilhoso, é lindo, né? Mas a questão é, tem como a conta fechar? Não tem. E ainda mais vendendo um pouco consoles. Eu acho que essa ideia de, vamos jogar em todo lugar, coloque no PC, entende, né? Cara, tudo ideia exagerada. E eu acho que eles quiseram colocar o plano de assinatura antes do console, né? Mas que o plano de assinatura seria maior do que o console em si. Mas aí tá o problema, né? Tipo, você faz o plano de assinatura maior do que o console, o que acontece, né? O console naufraga, você não tem como vender o plano de assinatura sem os consoles, né? E no PC, porque vão vender no PC. Já tem Steam.
Steam é de graça. Então, assim, não existe almoço grátis pra o Game Pass, né? Tipo, é diferente. O Game Pass tem que sustentar muito mais coisas. A Steam, ela não vende plataformas, ela consegue ganhar com uma comissão pequena ter o seu retorno. E não é um retorno tão grande quanto PlayStation, Xbox, né? É um pouco mais modesto, mas funciona, entende? Ela mudou o modelo que funciona, mas muito porque não é um embate direto com Microsoft, com PlayStation, não à toa. Eles estão reclusos ao o PC, e aí lançam um Steam Deck, etc. Mas é um dispositivo que eles lançam despretensiosamente, não é para fazer frente com o PlayStation 5 e com o Switch, esse tipo de coisa. Então, é isso, gente. Né? O Xbox Game Pass ele não era sustentável financeiramente, canibalizava vendas. E aí, com isso, a abordagem da Sony de oferecer menos, mas dentro da realidade, né? De valorizar o período de lançamento para vender os jogos, para aí depois de um tempo colocar eles dentro do sua plataforma de assinatura, ela era muito mais bem pensada e no final a Sony pensou melhor no mercado e com isso tá aí com uma vantagem gigante nessa guerra de consoles que me parece uma guerra vencida para a empresa japonesa. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.